Antes de começar a contar, já deixa o like e se inscreve no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito. Agora vamos para a história. Oi, gente. Hoje eu vou abrir meu coração e contar algo que carreguei comigo por muito tempo. Eu traí o meu marido. Sei que essa frase já causa impacto, mas por trás dessa escolha existe uma história cheia de sentimentos, erros, arrependimentos e também aprendizados. Não é fácil falar disso, mas acredito que muitas pessoas podem entender ou até se identificar com partes do que vivi. Então fica comigo até o final, porque vou contar cada detalhe. Eu nunca imaginei que fosse uma daquelas mulheres que traem o marido. Sempre achei que fidelidade fosse algo natural, automático. Eu casei com 23 anos com o Roberto. Foram 32 anos de casamento, 3 filhos, uma casa, uma vida aparentemente estável. Eu era a mulher que todos apontavam como exemplo: discreta, de fala mansa, trabalhadora, professora de ensino fundamental por mais de 2 décadas, a esposa presente, a mãe que comparecia em todas as reuniões escolares, fazia bolo aos domingos e ajudava nos deveres de casa. Mas por dentro, fui me esvaziando aos poucos. E ninguém percebeu, nem ele. Roberto sempre foi um bom homem. Nunca me agrediu, nunca me traiu, ao menos que eu saiba, e sempre cumpriu com suas obrigações. Mas ele parou de me olhar, parou de me tocar, parou de perguntar como eu estava. Com o tempo, comecei a me sentir invisível dentro da minha própria casa. Dormíamos na mesma cama, mas a quilômetros de distância. O sexo, quando acontecia, era automático, silencioso, sem paixão. Eu me sentia mais uma peça da rotina do que uma mulher. E foi nesse silêncio que o André apareceu. André é 20 anos mais novo, filho de uma amiga minha. Era casado, também com filhos, mas estava passando por um divórcio. Começou a aparecer sempre que vinha buscar a mãe depois das aulas de yoga que ela fazia na praça perto da minha casa. No começo, era só um oi educado. Depois veio o olhar. Um olhar direto, demorado, que me incomodava. Não por ser rude, mas por ser honesto demais. Um dia ele me disse que eu tinha o sorriso mais bonito que já tinha visto. Eu ri, sem saber o que dizer. Era uma frase boba, né, e até clichê. Mas fazia anos que ninguém me dizia nada parecido. Eu me senti boba como uma adolescente. Ridícula até. Mas a verdade é que aquela pequena atenção acendeu algo que eu nem lembrava mais que existia em mim. Uma vontade de ser vista, de ser desejada. Começamos a trocar mensagens, no início sobre assuntos banais. Ele dizia que gostava de conversar comigo, que se sentia bem, e eu, tola que fui, me deixei envolver. Comecei a acordar animada, checar o celular esperando por uma mensagem dele. Passei a me arrumar melhor, a passar batom só porque ele dizia que gostava da minha boca vermelha. O primeiro beijo aconteceu dentro do carro dele, uma noite em que ele me ofereceu carona até em casa, dizendo que estava passando por ali. Eu hesitei, mas quando ele tocou meu rosto e me olhou nos olhos, eu simplesmente deixei acontecer. Não foi só um beijo. Foi como se eu estivesse respirando depois de anos debaixo d'água. A culpa veio imediatamente depois. Lavei o rosto, entrei em casa e fui fazer o jantar como se nada tivesse acontecido. Roberto me perguntou se o feijão estava sem sal. A vida seguiu. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha se partido. Ou renascido, não sei. Nos meses seguintes, eu vivi duas vidas. A da esposa, que continuava cumprindo suas tarefas, e a da mulher que se encontrava com André em motéis, às vezes em sua casa quando os filhos estavam com a ex-mulher, ou mesmo em trilhas escondidas onde trocávamos beijos apressados e famintos. Era paixão, era loucura, era vício. André me fazia sentir viva. Ele me tocava como se meu corpo ainda tivesse 25 anos. Me escutava, me elogiava, me fazia rir. E ao mesmo tempo a culpa me corroía. Quantas vezes, depois de um encontro com ele, eu entrei no banheiro de casa e chorei em silêncio, sentada na tampa do vaso, perguntando a mim mesma quem eu tinha me tornado? Eu pensei em terminar com ele. Várias vezes. Mas não conseguia. Porque quando estávamos juntos, eu me lembrava de quem eu era antes de virar apenas a esposa, a mãe, a professora cansada. Com ele, eu era Marta. Inteira. Desejada.
escutada. O mais estranho é que eu nunca deixei de amar o Roberto. Mas era um amor tranquilo, morno, quase fraternal. Como se fôssemos irmãos de longa data dividindo a mesma casa. Não havia mais paixão, nem conversa, nem presença real. E eu me perguntava: será que isso é casamento depois de tanto tempo? Uma convivência pacífica, porém sem alma? Fui traindo não só meu marido, mas a imagem que eu tinha de mim mesma. E foi isso que mais doeu. Porque, no fundo, eu não queria mentir. Não queria esconder. Mas também não queria abrir mão daquilo que me fazia sentir viva. O fim veio do jeito mais simples e mais cruel. Roberto viu uma mensagem minha no celular. Não era nada explícito, mas o suficiente para desconfiar. Ele não fez escândalo. Só me olhou e disse: "Você tá feliz?" Eu não soube o que responder. Ficamos semanas quase sem nos falar. Ele não me perguntou mais nada. E eu também não tive coragem de contar tudo. A relação com o André esfriou naturalmente. Acho que ele também sabia que era uma história sem final feliz. Ele queria mais. Eu não podia dar. No fim, ele sumiu da minha vida do mesmo jeito que apareceu, num silêncio cortante. Hoje continuo casada com o Roberto. Estamos tentando, de um jeito ou de outro, reconstruir algo. Às vezes conversamos mais, às vezes menos. Mas algo mudou para sempre. Carrego essa história como uma ferida e uma lembrança. Me arrependo de ter traído? Simulation. Mas também me arrependo de ter passado tantos anos anulada, calada, esperando que alguém me notasse. Talvez, e se tivéssemos conversado mais antes, tudo teria sido diferente. Ou talvez não. Eu sou Marta, tenho 55 anos. E, apesar de tudo, ainda estou tentando me entender.